Olá, sejam todos bem-vindos hoje. Vamos fazer uma jornada incrível pelos maiores rios do mundo. Prepare-se para explorar a beleza e a importância dessas gigantescas veias de água que percorrem nosso planeta. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Agora vamos lá. Rio Yangtze Tianjiang. O rio Yangtze, também conhecido como Tianjiang, é o maior rio da China e o terceiro maior do mundo em comprimento, com cerca de 6.300 quilômetros. Ele nasce nas montanhas de Tangula, no Tibete, e flui para o leste até desaguar no Mar da China Oriental, perto da cidade de Xangai. O Yangtze desempenha um papel crucial na economia, cultura e ecologia da China. Importância econômica. O Yangtze é uma via navegável vital e serve como um eixo importante para o transporte de mercadorias e pessoas. O rio e suas bacias hidrográficas são essenciais para a agricultura, proporcionando irrigação a milhões de hectares de terras aráveis. Além disso, a construção da represa das Três Gargantas, a maior represa hidrelétrica do mundo no rio, teve um impacto significativo na geração de energia, controle de inundações e navegação. Aspectos culturais. Culturalmente, o Yangtze é um símbolo importante na tradição e na história chinesa. Ele está associado a diversas lendas, poemas e obras de arte. Muitas cidades históricas e locais culturais se encontram ao longo de suas margens, como Chongqing e Wuhan, que possuem rica herança cultural. Ecologia. Ecologicamente, o Yangtze abriga uma biodiversidade única, incluindo espécies ameaçadas como o golfinho do Yangtze, que está em perigo crítico de extinção. Entretanto, a urbanização, a poluição e as mudanças climáticas têm ameaçado o ecossistema do rio, levantando preocupações sobre a conservação e a sustentabilidade das suas águas. Desafios. O rio enfrenta desafios significativos como a poluição industrial e urbana, a degradação do habitat e as mudanças climáticas, que afetam não apenas a biodiversidade, mas também as comunidades que dependem dele para a subsistência. O governo chinês implementou várias iniciativas para enfrentar esses desafios e promover a conservação do Yangtze. Em resumo, o rio Yangtze é uma artéria vital da China, essencial para o seu desenvolvimento econômico, cultural e ecológico. A sua preservação é fundamental para o futuro da região e do país como um todo. Rio Ob, Irtish. O rio Ob é um dos principais rios da Sibéria, na Rússia, e é conhecido por ser um dos maiores rios do mundo em termos de volume de água. Ele nasce nas montanhas Altai, perto da fronteira com a Mongólia, e flui para o norte através da vasta região da Sibéria, desaguando no Mar de Kara, que faz parte do Oceano Ártico. O Ob tem um comprimento de aproximadamente 3.650 quilômetros. O Irtish é um dos principais afluentes do rio Ob. Ele se junta ao Ob na cidade de Khant-Mansisk. O Irtish se origina nas montanhas de Altai também, e seu percurso é marcado por várias cidades importantes e uma rica biodiversidade. A bacia do rio é reconhecida por sua beleza natural e pela variedade de ecossistemas. Ambos os rios desempenham papéis cruciais no transporte, na economia e na cultura regional. As regiões ao longo do Ob e do Irtish são habitadas por diversos grupos étnicos e possuem uma rica história de interação com o ambiente natural. A pesca, a navegação e a agricultura são algumas das atividades econômicas que dependem desses rios. A região ao redor do rio Ob e do Irtish também é famosa por conter vastos depósitos de petróleo e gás natural, contribuindo significativamente para a economia russa. Além disso, o clima rigoroso da Sibéria e as calotas de gelo que se formam nos rios durante o inverno tornam isso uma área de interesse para a pesquisa ambiental e climática. Em resumo, o rio Ob e o Irtish são fundamentais não apenas para a geografia da Rússia, mas também para sua economia e cultura. Rio Mississippi-Missouri. O rio Mississippi é um dos rios mais icônicos e significativos dos Estados Unidos, estendendo-se por cerca de 3.734 quilômetros. Ele flui do norte ao sul, desde a sua origem no Lago Itasca, em Minnesota, até o Golfo do México. O Mississippi desempenha um papel vital na geografia, ecologia, economia e cultura dos Estados Unidos. Características gerais. Origem e curso.
O rio, nascendo no norte, no estado de Minnesota, percorre uma trajetória serpenteante que atravessa vários estados, incluindo Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Mississippi, Louisiana e Alabama, antes de desaguar no Golfo do México. Bacia hidrográfica. A Bacia do Mississippi é uma das maiores do mundo, abrangendo parte dos Estados Unidos, o que inclui diversos afluentes significativos como o Rio Missouri, o Rio Ohio e o Rio Arkansas. Ecossistema. O rio e suas margens abrigam uma rica biodiversidade, com diferentes habitats que sustentam uma variedade de espécies aquáticas, aves, mamíferos e vegetação. Importância histórica e cultural. Comércio e navegação. O Mississippi tem sido uma via importante para o comércio desde os tempos coloniais. Os produtos agrícolas como milho, soja e algodão são transportados ao longo do rio, sendo vital para a economia agrícola dos Estados Unidos. Cultura. O rio é frequentemente celebrado na música, literatura e arte americana. Ele tem um rico folclore e história que influenciaram muitos artistas, especialmente no blues e no jazz, que emergiram nas cidades ao longo de suas margens, especialmente em Nova Orleans. Eventos históricos. O rio também foi um cenário importante durante a Guerra Civil Americana, servindo como uma linha de divisão entre o norte e o sul, e desempenhando um papel nas estratégias militares de ambos os lados. Desafios ambientais. O rio Mississippi enfrenta uma série de desafios ambientais, incluindo a poluição, a erosão das margens e as inundações. A urbanização e a agricultura intensiva ao longo de suas margens contribuem para a degradação da qualidade da água e a perda de habitat. Projetos de conservação e gestão da água são cruciais para preservar este importantíssimo recurso natural. Em suma, o rio Mississippi é muito mais do que um simples corpo d'água. Ele é uma veia vital que sustenta ecossistemas, economias e culturas por onde passa. Rio Amazonas. O rio Amazonas, além de ser o maior rio em volume de água do mundo, desempenha um papel vital no ecossistema do planeta. Ele possui uma vasta bacia que abriga a floresta amazônica, conhecida por sua incrível biodiversidade. Aqui estão alguns pontos interessantes sobre o rio Amazonas. Extensão. O comprimento do rio Amazonas varia conforme as medições, mas é geralmente considerado entre 6.400 e 7.000 quilômetros. Biodiversidade. A região do Amazonas é lar de aproximadamente 10% de todas as espécies conhecidas do planeta. Inclui milhares de espécies de peixes, plantas, pássaros e outros animais. Desmatamento e preservação. A Amazônia enfrenta desafios significativos devido ao desmatamento, principalmente relacionado à exploração agrícola e madeireira. Iniciativas de preservação e proteção ao meio ambiente são essenciais para a conservação desse ecossistema. Importância cultural. O rio tem um grande significado para as populações indígenas que vivem em suas margens, que dependem dele para suas subsistências, incluindo alimentação e transporte. Navegação. É um importante meio de transporte na região, com várias cidades e vilarejos ao longo de suas margens que são acessíveis principalmente via água. Rio Nilo. O Rio Nilo, um dos rios mais famosos e extensos do mundo, é conhecido como a principal via fluvial do Egito e desempenha um papel crucial na história, cultura e economia da região. Com aproximadamente 6.650 quilômetros de comprimento, ele flui através de vários países, incluindo Uganda, Sudão e Egito, antes de desaguar no Mar Mediterrâneo. Características principais. Origem. O Nilo é formado pela união de dois principais afluentes, o Nilo Branco, que tem sua nascente no Lago Vitória, e o Nilo Azul, que se origina nas montanhas da Etiópia. Importância histórica. Desde a antiguidade, o Nilo foi essencial para a civilização egípcia. As inundações anuais deixavam o solo fértil, permitindo a agricultura em uma região predominantemente desértica. As antigas cidades egípcias, pirâmides e templos frequentemente estavam localizados às suas margens. Economia. Atualmente, o Nilo continua a ser fundamental para a agricultura e a pesca na região. Muitos egípcios dependem das águas do rio para irrigação e sustento. Cultura. O rio também é um símbolo cultural e espiritual para os povos que vivem ao longo de suas margens. Muitas tradições, histórias e mitos estão ligados ao Nilo, que é considerado um presente essencial da natureza.
Desafios modernos. Apesar de sua importância, o Nilo enfrenta diversos desafios, incluindo mudanças climáticas, poluição e disputas sobre o uso da água entre os países que compartilham suas bacias hidrográficas. A construção de represas, como a Grande Represa da Etiópia do Renascimento, gerou tensões entre os países da região. Em resumo, o rio Nilo não é apenas um recurso hídrico vital, mas também um ícone da história e da cultura do Egito e de outras nações que dependem de suas águas. Conclusão: esses rios não são apenas maravilhas naturais, mas também são vitais para a vida e a cultura das pessoas que vivem ao seu redor. Então, se você gostou da nossa viagem pelos maiores rios do mundo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar qual é o seu rio favorito. Ah, e lembre-se, mantém-se sempre curiosos. Até a próxima!